Oi, gente, tudo bem? É Jaque aqui. E hoje eu quero fazer um vídeo que eu prometi nas minhas redes sociais, né, que eu ia fazer do porquê que eu não estou trabalhando mais segunda, terça e quarta-feira, né? Então, eu dei uma notadinha aqui pra mim poder falar pra vocês mais ou menos. E eu vou tentar dar uma resumida pra não ficar muito longo o vídeo, mas mesmo assim, provavelmente eu vou passar de 10 minutos. Então, eu trabalho na área de estética, eu trabalho já faz mais ou menos 7 anos. E eu comecei a trabalhar, pegar firme mesmo, depois que os meus filhos estavam com 3 anos. O mais novo estava com 3 anos, o mais velho estava com 4. Então, daí que eu comecei a pegar firme. Mas eu já fazia uns, de vez em quando, eu atendia uma cliente ou outra, tá? Mas pegar firme mesmo, abrir meu próprio espaço, empreender, eu comecei há mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, por esse tempo. Empreender não é uma coisa fácil, é difícil, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que suar bastante, é sangue, suor e lágrimas, né? Tem dias que são muito difíceis, tem dias que são piores ainda, mas, né, no decorrer da vida, na minha opinião, compensa mais do que trabalhar de CLT, né? Então, eu já trabalhei de CLT, né, carteira assinada, por um tempo, e pra mim vale muito mais a pena, porque eu tenho mais liberdade com a minha família. Só que de uns tempos pra cá, eu fui agregando coisas novas na minha vida e isso incluía mais um bebê, né? Eu tenho um bebezinho e eu só fui agregando na minha vida e tentei fazer encaixar tudo numa mesma rotina, né? Então, trabalhar de segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 e meia da tarde, teoricamente, porque às vezes eu trabalho às 7 horas da noite, porque tem cliente que não pode vir, né, no horário comercial, porque no horário comercial está trabalhando. Então, né, e daí ser mãe de 3 filhos, dona de casa, né, limpar a casa, fazer comida, tentar dar atenção para esses filhos na hora que chegava de noite, e vida de igreja também, porque eu sou cristã, né, como vocês sabem. E, né, tinha aquela vida de igreja, de, né, ter cultos, né, comparecer nos cultos, auxiliar nos cultos, né, porque meu esposo estávamos ajudando, né, como nossa igreja não é muito grande, não tem muitos membros, então, né, a gente se dispôs a ajudar, né, naquilo que fosse necessário. E eu só fui agregando cada vez mais coisas e nunca parei para fazer uma agenda minha. Eu já fiz a agenda da minha casa, né, da rotina dos meus filhos, né, de limpeza da casa, né, para toda a família ajuda na limpeza da casa, não limpa a casa sozinha. Já fiz rotina para as crianças, né, e para mim passar um tempo com meu esposo e com os meus filhos. E daí, né, já fiz essa rotina, mas nunca fiz uma rotina para mim. Então, quanto mais coisas foram vindo para minha vida, eu só fui tentando fazer encaixar nessa rotina de vida minha. Claro que uma coisa ou outra tinha que ter mais tempo, menos tempo, né? E muitas vezes eu sacrificava a minha família, os meus filhos, ou até mesmo não ia para os cultos, mas o meu trabalho eu queria que fosse prioridade na minha vida, né? Porque eu me identifico muito com as mulheres da Bíblia que cuidavam das famílias delas, mas eu me identifico muito mais com as mulheres que, né, trabalhavam fora de casa, né? Porque a gente sabe que tinha mulheres que trabalhavam fora de casa. Então eu me identificava muito mais com esse grupo de mulheres que trabalhava fora e não com as donas de casa. Eu amo ser dona de casa, eu amo cuidar da minha família, mas eu tenho esse espírito empreendedor. Eu tenho esse espírito de querer trabalhar fora também, então eu queria investir nisso, né? Só que tava ficando psicologicamente difícil para mim suportar esse tanto de coisas e meu tempo era zero, né? Então
muitas vezes eu chegava no trabalho, né, de tantas coisas que eu tava tendo, eu chegava, né, para atender minhas clientes, eu tava, tipo, exausta. Então, nas primeiras clientes eu tava, não, beleza, vou conseguir, vai dar certo. Mas daí já, tipo, na parte da tarde eu já tava tão cansada que eu não via a hora de terminar o procedimento. Então, eu nunca fiz um serviço mal feito, eu sempre dei tudo de mim, sabe? Eu sempre me esforço. Mas eu também sabia que aquilo ali não era suficiente. Eu também tenho consciência de que eu podia fazer muito melhor. Mas não do jeito que eu estava. Eu estava fazendo o meu melhor, mas meu melhor em pedaços, né? Meu melhor em partes, não o meu integral, né? Não eu sendo inteira, né? E chegava em casa, meus filhos, eles sentavam do meu lado, porque eu não tinha pique para brincar com eles, para conversar com eles, o único programa de família que eu estava querendo fazer é a noite de cineminha que a gente tinha, né? Mas da quinta-feira eu tinha separado para brincadeiras ativas, né? Já não estava conseguindo fazer mais. E eu só queria saber de descansar, porque eu tava tão cansada. E daí, como eu tenho um bebê, e eu decidi por manter a amamentação do meu filho até os 2 anos de idade. Então, por eu ter esse bebê e ele amamentar ainda, então às vezes ele acorda à noite ainda para mamar, né? Então, eu não tinha uma noite bem dormida, às vezes, né? Não tinha uma noite bem dormida. Quem tem filho pequeno sabe que às vezes ficam doentes, daí fica pior ainda, que eles ficam mais chatinhos ainda, né? Não chatinhos, mas eles ficam incomodados, não sabem como se expressar, vão se expressar isso através do choro, né? Da falta de sono, falta de apetite, e automaticamente a falta de apetite vai trazer mais vontade de mamar, que é mais fácil de, né? Tenha tanto o aconchego da mãe quanto, né? Ao amamentar em si, né? Então, meu filho estava bem carente, né? Os meus filhos, os três, né? O bebê principalmente, né? Então, quando eu tava em casa, ele praticamente só queria ficar mamando no peito, porque eu ficava tanto tempo fora de casa que ele queria aproveitar bem isso, e isso me esgotava mais ainda, porque eu já tava cansada. Meu filho nunca foi pequenininho, ele já nasceu com 3,8 kg. Não é o maior bebê do mundo, mas ainda assim já é grande, né? Comparado comigo, por exemplo, eu nasci com 2 kg e pouco, eu nasci pequenininha, né? E a minha irmã também nasceu com 2 kg e pouco, mas os meus filhos nasceram com tudo mais de 3 quilos, e esse foi o maior deles, né? Então, eu tô cansada, tava cansada, daí mais a criança ali, e daí, né, o meu casamento também precisava dar atenção pro meu esposo, para fazer a manutenção do meu relacionamento com ele, para que não viesse cair na rotina, ou que a gente pudesse se esquecer um do outro, né? Fora a vida de igreja, né, que eu tenho muito temor do Senhor no meu coração, então, claro que eu escuto louvores no meu estúdio, eu leio a palavra de Deus todo dia, eu medito na palavra de Deus, né? Não deixava de fazer isso, mas não estava sendo com a mesma qualidade, porque eu só queria ler ali, cumprir o meu devocional como se fosse um ritual, para que eu tivesse livre dessa, né, meta batida, vamos dizer assim, e eu pudesse fazer as outras atividades do dia, porque o dia estava curto, 24 horas não era suficiente mais para que eu pudesse passar e cumprir tudo aquilo que eu tinha que cumprir, que é ser empresária, mãe, dona de casa, esposa e cristã, né? Então, né, todos os meus relacionamentos estavam comprometidos, né? E eu tenho muita gratidão a Deus, porque Ele não me deixa levar isso por muito tempo. Eu tô falando isso pra vocês, mas não foi uma coisa que se prolongou muito na minha vida. Se foi esse vamos dizer assim, esse vucu-vucu, essa é a constância, né? Claro que o meu bebê já vai fazer 2 anos, né? Ainda é um bebê, mas ele já vai fazer 2 anos. Então, por muito tempo, eu fiquei assim. Só que tentando, né, encaixar as coisas, mas tinha momentos que tava difícil, né? Teve um certo tempo que eu orei o Senhor e até ele, né, eu creio que foi cuidado do Senhor, diminuiu um pouco a minha quantidade de clientes para que eu pudesse respirar um pouco, porque eu não tinha vezes que eu falava, não, eu não aguento mais, eu vou desistir. E eu nunca pensei em desistir da minha família, dos meus filhos, mas automaticamente eu já estava desistindo deles, porque se eu passo mais tempo no meu trabalho que na minha família, então na minha casa, na minha família eu já desisti. Mas eu sinto falta disso, porque eu tenho temor do Senhor e eu entendo que na palavra dele fala o seguinte, em 1 Timóteo 5:8.
Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então eu tinha consciência disso, né? Fora que tantas vezes eu brigava com meu marido à toa, né? Por motivos bobos, porque eu tava tão exausta, tão cansada, e eu não conseguia ver tudo aquilo que ele estava fazendo por mim, né? Meu esposo, é um marido excelente, e um dia eu vou vir aqui para contar meu testemunho em relação ao meu casamento, que eu e meu esposo já nos separamos 2 vezes já. Então um dia eu vou vir para falar especificamente sobre isso, mas ele fazia por mim aquilo que para mim nunca estava bom, porque eu queria que ele suprisse a falta que eu estava fazendo em casa, tanto com os filhos quanto na limpeza, na organização, na alimentação da família, né? E isso nunca vai acontecer, porque para nós foi dado missões diferentes. A mulher, ela não é melhor que o homem, nem pior que o homem, e o homem não é pior e nem melhor que a mulher. Só que eles dois se complementam com missões diferentes. Nós somos divergentes do nosso, né, diferentes, né, mas que se complementam, né? Não sei se a palavra divergente cabe nisso, né? Porque não sei bem o significado, mas sei que é algo diferente. Mas só veio na hora aqui. Enfim, então eu não tava conseguindo ver tudo de bom que o meu esposo estava fazendo por mim, né? Porque ele nunca vai suprir a minha falta, ele nunca vai ficar no meu lugar, ele nunca vai me substituir, nem ele nem ninguém, né? Qualquer pessoa que tente tapar o buraco que eu faço na minha família, nunca vai ser o suficiente, porque eu tenho um papel único na minha família, exclusivo, que se deve somente a mim, só eu vou conseguir cumprir esse papel, né? E eu tava fazendo falta na minha família, né? E daí, há mais ou menos um mês e pouquinho, ou faz um mês, eu não tenho certeza porque eu não anotei, vamos dizer assim. Nosso pastor, eu vou tentar explicar de uma forma que vocês possam entender, mas eu também vou falar o que é realmente. Na nossa igreja não tem pastora, sabe? Nunca teve, né? Tipo, pastora fulana, né? E o nosso pastor, ele passou literalmente a liderança da igreja, à frente da igreja para nós, né? Ele já tá de idade, a esposa dele morreu faz mais ou menos um ano, pouco mais de um ano. E ele, né, ficou sozinho, né? E ele já tem 80 anos já. Então, né, ele já não tem o pique de fazer visitas, fazer essas coisas que pastor, né, que o pastor deve fazer, que é cuidar das ovelhas, pastorear as ovelhas mesmo. Meu esposo já estava há algum tempo, já acho que faz uns 2, 3 anos mais ou menos, dirigindo culto, visitando os irmãos, mas nunca foi algo oficial, né? Nunca foi, então, Felipe, você assume o pastorado da igreja agora, você assume a igreja, você que decide como vai ser os cultos, o formato dos cultos, você que decide o cronograma da igreja. Não, a gente só tava fazendo aquilo que foi nos ordenado, foi nos falado, né? Tava tentando fazer do jeito que a gente tinha sido mandado assim mesmo, mas nunca foi algo que foi assumido por nós, né? E há mais ou menos um mês e meio, nosso pastor colocou a gente como os líderes oficiais da igreja, né? Então, ainda ninguém chama a gente pastor, né? Na nossa igreja, mas eu acredito que seja isso, né? Ele ungiu a gente, né? Orou por nós, ungiu a gente, nós dois, pra gente liderar a igreja. Agora a gente tá na frente da igreja, então cronograma de igreja, o formato dos cultos novos, né? Que a gente não tinha, a gente começou a colocar agora, tipo culto de mulher, culto de homem, essas coisas. Então toda a agenda da igreja passou pra gente, né? Eu acho que eles nunca tiveram essas questões, né? Se um dia vocês quiserem saber, também explico um pouquinho sobre minha igreja, né? Sobre como que é as coisas, mas isso é só por curiosidade mesmo, né? Mas nunca teve essas coisas assim, sempre foi uma igreja familiar, sabe? A maioria dos membros são família, né?
não tem muita gente, né? É pouquinha pessoa. É pouquinha mesmo, tipo umas 10 pessoas, né? Tudo família, né? O que não é família já é considerado família porque já tá tanto tempo com a gente que já é considerado família, né? Mas, né, mesmo assim é uma responsabilidade, né? Então eu me vi com mais uma responsabilidade. Daí eu falei assim, nossa, agora eu tenho casa, Deus, né? O meu relacionamento com Deus eu tenho que manter. Eu tenho que manter meu relacionamento com meu esposo. Eu tenho que manter meu relacionamento com meus filhos. Eu tenho que manter meu relacionamento com as minhas clientes. Eu tenho que manter o meu relacionamento com a minha igreja e ter um relacionamento comigo mesma, né? Me ver como mulher, como alguém que precisa também dos seus próprios cuidados, né? Então, é muita coisa para fazer em 7 dias, 24 horas por dia, né? Então, eu falei, não, eu preciso dividir o meu tempo para que eu não fique louca, para que eu não surte. Vai passar de vez em quando uma moto por aí, mas eu não vou editar esse vídeo, né? Porque eu quero que seja bem natural mesmo. Então, eu comecei a ficar... A minha casa, eu tinha uma rotina estabelecida, que de manhã eu acordava cedo, fazia meu devocional, e daí depois arrumava a casa, daí fazia lição com as crianças, daí depois eu vinha trabalhar, depois chegava do trabalho, eu tinha uma rotina com a minha família, né? Mas tudo isso mudou, por quê? Porque agora quem dirige os cultos é meu esposo e também cuida dos cultos, né? De como vai ser. Então, não dá mais para ser assim, não, você só vai dirigir o culto e pronto. Não, agora tem que organizar a palavra, tem que ver o estudo, né? A gente colocou estudo bíblico porque a gente viu necessidade. Então, assim, tudo que a gente tem feito na nossa igreja, tudo a gente estar na frente também, eu creio que é um propósito do Senhor. Não vou dizer que não foi uma coisa que foi desejada por nós, porque nós nos colocamos ao dispor. Esse foi o combinado, assim, com Deus, né? A gente falou isso aqui para Deus. E se Ele quis assim, né? Por esse tempo, né? Pode ser que mude daqui 1 ano ou 2, pode ser que não, que continue assim, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito ambiciosa. E todo mundo degrine a palavra ambiciosa como se fosse uma coisa ruim. Mas ambição é diferente de ganância. Ganância é uma coisa ruim, você querer ter desenfreadamente mais do que você poderia ter e ter de um jeito egoísta. Agora, ambição é só você desejar melhorar e ter o que é melhor cada dia mais, né? É querer evoluir, né? Então é isso que eu quero. Eu não quero ficar estacionada, eu não quero que a minha igreja fique estacionada e a minha igreja tenha ficado estacionada, né? Não a minha igreja, a igreja que eu pertenço, né? Que é a Igreja de Cristo, que eu falo que todas são a mesma, né? É diferente a placa, mas agora é essa que eu digo que de um jeito pra vocês entenderem melhor, né? Aqui eu estou agora, né? Eu quero que progrida, né? E eu quero que o meu trabalho progrida também, eu quero que os meus filhos progridam, né? Então, eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre cada uma dessas coisas, assim, especificamente. Eu vou organizar minha agenda para isso. Mas são coisas importantes que eu vou falar agora, né, também. É importante que a vida de igreja cresça, por quê? Porque tá crescendo o reino de Deus. Eu não quero juntar membros na minha igreja, né? Se eu fizer por outras pessoas, se elas virem num culto meu e forem para outra igreja e forem edificadas, para mim já tá agregando no reino. O reino de Deus é maior do que a minha igreja, maior do que eu, maior do que qualquer coisa, né? Então é isso que importa para mim. Os meus filhos, eles são nações, eles não são crianças. Eu sempre falo assim, para eles e para todo mundo, vocês são nações, né? E vocês são gerações, e vocês são filhos de Deus, não nossos. Vocês estão sob nossa tutela por tempo determinado, até que eles passem a guarda deles volte para Deus, quando eles vão ter maturidade para ter o relacionamento com Deus e decidir as próprias coisas que eles vão fazer na vida deles com o Senhor, né? Mas por enquanto eu tenho que criar eles bem no caminho do Senhor, né? Então a tutela deles está comigo. Eles são nações, então eu tô criando nações. Então, o meu casamento, né, também é uma coisa muito importante para o Senhor, porque a igreja é feita de famílias, e famílias só se constroem através de um casal, né? Então, por isso que é importante eu manter o meu casamento com meu esposo, né?
Porque eu sei que o inimigo tenta, né? Já tentou muitas vezes e continua tentando. Não é porque eu venci 2 divórcios com meu esposo que eu não estou propensa a ter mais, né? Eu posso, né? Ainda tô correndo esse risco, mas eu não quero. Não é uma coisa que eu tento fechar todas as brechas possíveis, né? E meu esposo também, nós tentamos fechar todas as brechas. Eu tô falando de mim, gente, mas tudo que eu faço é em conjunto com meu esposo. Tudo ele sabe, nós não temos segredo, a gente sabe absolutamente tudo da vida um do outro. A gente conversa muito, a gente é melhor amigo um do outro. Então eu sei tudo sobre ele, ele sabe tudo sobre mim, né? E daí também não queria acabar de vez com o meu relacionamento com as clientes, né? Também era outra coisa que eu precisava, né? Manter bem, sabe? Por quê? Porque eu não trabalho, gente, somente por causa do dinheiro. Eu diria até que eu não trabalho por causa do dinheiro, porque tem, não com essa coisa, porque tem várias outras maneiras de conseguir dinheiro, né? Tem vários, não tô falando de roubar, maneiras éticas, mas tem outras profissões, tem outras coisas que eu posso fazer. Só que o meu atendimento com os clientes ali, na pessoa, eu tenho oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, eu tenho oportunidade de melhorar o dia de uma pessoa de alguma forma. Então, eu sou muito grata, sou muito feliz pelo trabalho que eu tenho, pelo trabalho que eu faço. E eu não queria parar de vez, porque tanto eu quero construir uma empresa, eu gosto de trabalhar, quanto eu quero ter contato com pessoas, eu gosto de ter relacionamento com pessoas, né? Então, né, tudo tava saindo da rotina, eu não tava conseguindo dar 100% de mim para nada, né? Então, eu vi que era necessário que eu distribuísse os meus dias, fizesse uma agenda para mim, pessoal, para mim, para que eu pudesse distribuir cada tarefa, cada coisa que eu ia fazer, para cada momento, para que eu pudesse estar integralmente 100% dedicada naquele momento para aquilo, né? Então, foi um longo tempo de oração, um longo tempo que eu digo em específico a isso, acho que uma semana, um mês, não sei, eu não consigo me lembrar, mas, né, não faz muito tempo, porque eu não sou uma pessoa que gosta de ficar vivendo o mesmo ciclo, sabe? Eu sou aquela, assim, que tô passando por uma prova, eu já fico, Deus, tá, então vai me mostrando, me abre meus olhos para que eu possa ver logo o que eu tenho que fazer, para mim fazer logo a minha parte, porque eu sei que a sua já tá pronta, Deus é disposto imediatamente para corresponder à minha parte feita, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre fico assim, né, Senhor, me fala logo, abre meus olhos para que eu possa ver, né? Me dê coragem para pôr em prática, me dê o seu auxílio para pôr em prática, porque eu quero passar de ciclo logo, né? Então, por isso que as coisas da minha vida não demoram muito para mudar. Eu permaneço às vezes na mesma coisa aparentemente, mas dentro de mim, a meu consciente, eu mudo muito rápido, de comportamento, mudo muito rápido de ciclo interno, sabe? Porque eu não gosto de ficar ali, rodando em círculos, eu gosto de ir pra frente, entendeu? Eu gosto de evoluir. Igual eu falei, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu gosto de ir pra frente, né? E vamos desmitificar essa palavra de ambição que vai procurar o dicionário, né? No dicionário, não tem agora aqui, não tenho como procurar, mas ser ambiciosa não é uma coisa ruim, tá? Então eu precisava organizar, né? Então por causa disso eu orei por muito tempo e eu vi que segunda, terça e quarta são dias que eu quase não tenho cliente. Às vezes eu atendo uma cliente, terça também às vezes eu atendo uma cliente, né? Às vezes eu tô disposta ali, disponível, mesmo dia de pagamento, assim, semana de pagamento, sabe? Às vezes segunda e terça não é o dia que eu tenho clientes. Quarta começa a melhorar, mas também é tipo 2, 3, no máximo, assim. Não chega a preencher uma agenda para dizer assim, não, vou parar meu dia todo porque eu vou ter que trabalhar, né? Então, eu falei assim, não, eu vou deixar quinta, sexta e sábado, que são os dias que eu sei que fica mais corridinho. Quinta-feira só tá bem cheia agora, né? Normalmente é sexta e sábado que fica bem corrido. Agora só tá quinta-feira cheia, porque como eu não tô atendendo segunda e terça e quarta, então acho que os clientes da segunda, terça e quarta foram pra quinta, né? Então, por causa disso, eu vi que havia necessidade. Para quê? Para que eu pudesse
organizar o meu relacionamento com cada uma das pessoas e principalmente comigo mesma, porque eu não tava dormindo direito, eu tava muito ansiosa, não tava cuidando da minha alimentação mais, né? Porque já faz um tempo que eu tenho cuidado da minha alimentação, mas eu tinha deixado de cuidar da minha alimentação e da alimentação da minha família, tinha deixado de cuidar do meu relacionamento com Deus, né, de orar verdadeiramente, de ouvir a palavra do Senhor e esperar nele. Eu tava naquele assim, tô orando pra Deus porque eu tô desesperada, é necessário assim, mas não era mais algo tipo buscar o prazer na oração, sabe? Um momento com Deus assim especial que me fazia flutuar, me sentia assim, como se eu estivesse conversando cara a cara com Deus, sabe? E já não tava tendo mais isso, não tava tendo um bom relacionamento com meu esposo. A gente, quando ficava junto, ou a gente brigava, ou a gente mal se falava, né? Então, tipo, né? Não da parte dele, da minha parte, porque eu tava tão estressada que eu só sabia ver aquilo que ele fazia de ruim, né? Então, tipo, sei lá, ele limpou a casa inteira, lavou a louça. E com a louça do almoço até a janta. Pronto, era motivo pra mim brigar com ele. Ele lavou a louça, fez a comida, arrumou a casa inteira, mas ele esqueceu de varrer e passar pano no chão. Não deu tempo dele fazer isso, não é esqueceu, gente. E como eu também tava muito tempo fora de casa, porque eu tava trabalhando a semana inteira, e tinha dias que tinha cliente mesmo a semana inteira, ou eu tava disposta a semana inteira, ele ficava fazendo um trabalho picado. Eu já tinha perdido aquela rotina de estar em casa, já não lembrava como que era estar em casa, né? Então, não lembrava como era difícil estar em casa e trabalhar em casa, né? Gente, trabalhar em casa é uma coisa que meu marido fala, eu falo, e nós mulheres todas sabemos que trabalhar em casa dá muito mais trabalho do que sair para fora e trabalhar fora, porque é um serviço que você vai ter que fazer umas 1000 vezes, porque nunca vai estar feito, né? Então você vai ter que sempre lavar louça, você vai ter que sempre cozinhar, você vai ter que. É um ciclo, é um reciclado, né? É um serviço que se recicla. Né? Fica ali constantemente naquele ciclo. Acho que esse é o único ciclo que eu permaneço, que eu sei que não tem como mudar, né? Mas tem como organizar para que fique bom e seja prazeroso, né? Então, eu não tava tendo um relacionamento bom com meu marido, porque, né, tudo que eu sabia fazer era cobrar ele. Então, né, e logo eu me arrependia e ficava triste porque eu via que ele fazia, né, a parte dele, ele se esforçava. Mas eu tava me afastando dele, né? Ele não, ele sempre esteve perto de mim, ele sempre se esforçou, mas eu estava me afastando dele. Relacionamento com meus filhos era: oi, filho, tudo bem? Como é que você foi e tal? Senta na mesa, conversa, mas brincar junto, ter um tempo de qualidade mesmo, ler história, contar história, fazer uma brincadeira, pintar junto, que é uma coisa que a gente gosta, cozinhar junto, fazer qualquer coisa, ter um tempo de qualidade com eles. Não estava tendo. O meu filho bebê se resumia à amamentação e só. E dos maiores resumia quando eles sentavam na mesa, eu perguntava alguma coisa com eles, mas já não queria saber mais porque eu tava tão estressada que qualquer coisa que eles fizessem me estressava. Então, e o meu relacionamento com os clientes, né, tava bom, vamos dizer assim. Mas é aquele negócio que eu falei, tipo, não via a hora de terminar de atender pra mim me livrar, entendeu? Então, todas essas coisas me fizeram ver que era necessário eu parar, né? Então agora eu não atendo segunda, terça e quarta, para mim poder ter um tempo para os meus filhos de qualidade, para mim ter um tempo para me organizar a agenda da igreja, a agenda dos meus filhos, a agenda da minha casa, a minha agenda. Parece pouco, né? Se a gente for ver o tanto de coisa que tem que fazer, parece pouco tempo ainda, 3 dias. Só que por enquanto tem sido o suficiente, né? Essas duas, eu fiquei uma semana só agora em casa, 3 dias, e eu peguei pra mim descansar, né? Então esses 3 dias eu não organizei nada, eu só me reconectei com a minha casa, com os meus filhos, né? Então eu me reconectei com passar um tempo com eles, né? A gente fez massinha de modelar, eu cozinhei comidas gostosas para eles, me reconectei com a arrumação da casa, organização da casa, né? Que era outra coisa que tava, tipo assim, todo dia a casa tava uma bagunça, porque a gente
tinha deixado a rotina de lado de limpar a casa de manhã, porque eu tava trabalhando, tipo, eu preciso de um horário 10 horas da manhã, beleza. Só que daí não é assim, gente, não é tipo, a cliente chega 10 horas, eu atendo ela e vou embora. Não, eu tenho que vir antes, organizar antes o estúdio, preparar os materiais, daí atender a cliente, depois organizar depois para a próxima cliente. Então isso demora muito mais tempo. Um procedimento que eu levo 20 minutos, na verdade eu levo 40, 50 minutos. Porque se eu vou contar com tudo aquilo que eu faço antes e depois disso, é muito mais tempo do que simplesmente chegar e atender a cliente, né? Então, né, não era rápido, né? Então, né, leva todo esse tempo, né? Às vezes o cliente não chega no horário, tem que esperar a cliente chegar, daí atrasa o que eu planejava fazer depois, né? E isso é imprevisível, né? Isso acontece com todo mundo. Mas então daí eu, né, vou arrumar a casa, né? Eu preciso 10 horas da manhã, então de manhã eu vou estar arrumando, mas eu vou ter que vir antes pro estúdio, mas pelo menos 9h50 pra mim dar uma varridinha no chão, pra mim ver se tá tudo ok, pra mim ligar as panelinhas de cera, as coisinhas, pra mim poder atender a cliente, né? E daí depois a cliente às vezes atrasava, ou então chegava no horário realmente, depois, né, agora tem que organizar tudo, limpar, passar álcool em tudo, deixar tudo limpinho, tudo ok, né, organizar os materiais, né, limpar os materiais que não são descartáveis, né, fazer tudo aquilo que tem que fazer. Daí quando eu chegava em casa, às vezes, né, meu filho já tava com saudade de mim, e daí em vez de eu fazer um almoço, por exemplo, eu ia ter que dar atenção pra ele, porque ele tava esgoelando desesperadamente. Então, por conta disso, né, que eu tive que parar, porque daí agora eu consigo dar atenção para eles, né, e tô começando a organizar minha agenda, eu tô vendo como é que vai ser, e daí agora eu tô conseguindo dar 100% de mim, né, igual eu falei, eu me reconectei esses 3 dias que eu fiquei, né, semana passada em casa, eu me reconectei com a Jaque do lar, né, então eu deixei a casa organizada, lavei roupa, cuidei dos meus filhos, dei atenção pro meu esposo, assisti filme com ele, conversei com ele, conversas gostosas, de qualidade, assim mesmo, com os meus filhos também. E uma coisa muito legal foi que eu fiquei muito calma, muito paciente com tudo isso, porque eu sabia que eu não precisava fazer tudo correndo, porque ia ter uma outra coisa que a gente fazer que não ia se encaixar tão bem na minha agenda, entendeu? Então foi uma coisa que foi maravilhosa, entendeu? Pra mim pegar esses dias de folga, vamos dizer assim, pra mim poder me organizar, pra mim poder orar, né? Pra mim poder ter o meu tempo com Deus sem pressa, né? Porque ou eu decidia descansar porque tive uma noite mal dormida, ou acordar mais cedo antes de atender cliente ou antes das crianças acordarem, pra mim poder ter o meu momento com Deus, né? Então eu consegui orar, né? Eu consegui ler a Bíblia, consegui meditar na palavra de Deus, me alimentar, né? Saborear a palavra de Deus, né? A gente vê a palavra de Deus como um alimento, então é literalmente olhar, vamos dizer assim, um prato colorido de comida e você conseguir experimentar o sabor de cada coisa, e você experimentar a combinação de sabores e você ter prazer naquilo, né? Então isso era a palavra de Deus para mim, né? Eu entender, né, e voltar até isso, né, e orar para Deus e me derramar e ser autêntica com Ele, não uma oração automática, mas uma oração da minha verdadeira necessidade e também esperar para que Deus comunicasse comigo qual era a resposta para minha necessidade, a resposta para o momento que eu estava vivendo, o direcionamento para aquilo que eu estava vivendo, né? Então foi um tempo maravilhoso, né? E eu vi que, por mais difícil que tenha sido comunicar, né, com as clientes e com meu esposo, com os meus filhos, né? Porque ter uma vida de igreja, né? Ser líderes de igreja mudou a rotina da minha família, mas tudo sim foi conversado antes com os meus filhos, tudo, né? A gente faz tudo em comunhão lá em casa, a gente conversa tudo. Então, né, a gente conseguiu eu consegui ter os meus momentos, né, de ter a minha comunhão com Deus, de ter o meu momento de família ali, né. E daí quando eu vim atender as minhas clientes,
eu tava tão descansada desses dias porque foi uma delícia, assim, atender elas, porque eu consegui fazer sobrancelha super bem, eu não fiquei tipo, ai meu Deus, não vejo a hora de acabar. Não, né? Porque eu mantive a minha rotina, que eu já não trabalho de manhã já faz um tempo já. Então, né, eu tinha deixado de lado isso aí, às vezes estava abrindo uma exceção ou outra, né? Com mais frequência do que eu gostaria, né? De abrir exceção, né? E já estava começando a se tornar uma regra e não uma exceção, né? Eu abri a agenda de manhã e voltando, né, às velhas práticas, vamos dizer assim. E estava fazendo mal para mim, né? Então daí eu voltei de novo a não atender de manhã cedo para que eu pudesse ter um momento com os meus filhos, para que eu pudesse, né, organizar minha casa, fazer um almoço decente, não um miojo, um macarrão, né? Um macarrão com carne moída, que é mais rápido. Ah, vamos fazer o quê? Vamos comer hoje? Ah, vamos comer miojo. Ah, vamos comer o quê? Ah, só o que tiver aí mesmo, um arroz com frango, não sei. Uma comida sem nutrição, né? Uma comida que não tem um legume, uma verdura, não tem valor nutricional nenhum, né? Que é carregada de carboidrato, que é o que faz a gente engordar, e nada de nutriente, nada de vitamina, né? Proteína quase, né? O prato era resumido em carboidrato e proteína, não tinha nenhuma verdura, não tinha nenhuma vitamina pro organismo, né? E isso a gente acaba entendendo que vai deteriorando o nosso organismo, né? Então, não faz bem pra saúde, né? Por conta disso também, né? E comecei também a prestar atenção em mim, né? Tive meu momento, né? De prestar atenção em mim, naquilo que eu quero, me ver como mulher, me reconectar comigo mesma, né? Comiga, eu sou amiga de mim mesma, me reconectar comigo, né? Ver as coisas que estavam me fazendo mal e parar de fazer. Olhar pra mim, né? Pra mim ver, porque se a gente não olha pra gente, a gente não sabe o que a gente precisa, não sabe qual é a nossa necessidade. Daí, né, eu fico pensando assim, de que adianta a gente ter, né, ter aquela vida de aparência toda perfeita, maravilhosa, sendo que, na verdade, você tá consumido em dor, em amargura, em raiva, em angústia, né, porque você tá se esquecendo de você tá esquecendo dos princípios e valores que você antes não negociava, né, que Deus estabeleceu, né, com você, porque o Senhor nos conhece melhor do que ninguém. Então ele sabe quais são os princípios que a gente não pode negociar, porque são importantes para nós, vai fazer bem para nossa saúde, para nossa integridade física e mental. Então foi um tempo de qualidade que eu tive comigo, com Deus, com os meus filhos, com meu esposo, com as minhas clientes e com a minha igreja, né? Eu consegui ter prazer novamente em estar nos cultos, porque eu não estava cansada mais. Então, enfim, é isso, assim, basicamente, né? Eu vou ler novamente aqui 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, né? Pior do que não acredita em Cristo, né? Então, é basicamente isso, né? E se reveja, assim, eu não gosto, né? Eu entendi que a organização, e o Senhor me mostrou isso, foi uma coisa que eu entendi no Senhor, que eu aprendi no Senhor, que a organização, ou que o problema, ele só é perpetuado se você permite, né? E a organização é algo que se para avaliar antes de ser feito, né? E é igual eu falei, não gosto que prolongue e também faça isso na sua vida. Não deixe os problemas se prolongarem mais. Seja hoje o dia do basta. Vão ser necessárias mudanças e muitas das mudanças não vão ser fáceis, não vão ser tranquilas, vão ser difíceis. Mas se vai cooperar para o bem, então é a vontade do Senhor na sua vida, né? Então, por mais difícil que pareça, né, parar de fazer alguma coisa que tá te intoxicando, né? O que é pior? É pior você ficar aí vivendo uma vida infeliz, uma vida medíocre, uma vida miserável mesmo, de sofrimento, ou melhor você achar que vai sofrer por mudar a sua rotina e na verdade vai ser a melhor coisa que você tem, né? Não tenha medo de ter fé, né?
A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. Se você tem certeza que o que você está fazendo é por amor a Deus, né, em primeiro lugar, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, amar a si mesmo, porque o próximo vem depois de a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus, porque é só em Deus que você vai conhecer o verdadeiro amor. Você vai saber o que é amar de verdade. Daí, assim, você vai conseguir se amar de verdade. E quando você se amar de verdade, você vai conseguir transbordar esse amor para outras pessoas, né? Então, precisa esse trio de ordem, né? Primeiro lugar, o amor de Deus. Segundo lugar, o amor a si. Terceiro lugar, o amor ao próximo. E é lógico que o amor a si, né? A gente vê muito essa questão de, eu preciso me amar. Mas você sabe o que é verdadeiramente amor? Porque o único que sabe o que é o verdadeiro amor é Deus. Se você está se amando sem amar a Deus primeiro, então você está amando errado. Você está se amando errado e está amando outras pessoas errado. Porque nós não sabemos o que é amor. Só Deus sabe o que é amor. E só Ele que pode ensinar a gente a amar. Então, é isso, né? Se ame. Pare para ver os seus problemas, né? Se organizar. Resolva as coisas, porque ninguém vai resolver por você. E é decisão sua permanecer nisso ou mudar a sua vida, né? E as consequências disso também vão ser suas, sejam elas boas ou ruins. Mas o que é pior, né? A gente tem que parar para pensar antes de fazer alguma coisa, né? E sempre na minha vida, e eu aconselho porque eu faço na minha vida e dá certo, conselho para sua também, faça tudo com a permissão e segundo a vontade de Deus, porque daí vai ser boa, perfeita e agradável. Vai ser paz que excede entendimento, vai ser muito excelente, né? Então é isso. Espero que tenha entendido. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas amém. É isso aí, é tudo que eu tinha que comunicar. E quem precisar assistir, vai assistir tudo e vai assistir e vai ser edificado. Se tem alguma coisa para me falar, se quer comunicar comigo, agradecer, se quer o que for, pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder, né? E vai ser fácil porque eu tenho poucos inscritos por enquanto. Eu sou sincera. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo.